Gente, de maneira geral, as pessoas pensam que o exercício físico para a pessoa que tem osteoporose vai prejudicar, porque o impacto vai causar a fratura, já que o osso está mais frágil. Vamos ver se isso é verdade? Professor Ricardo, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, isso é um engano muito grande. É óbvio que nós estamos falando do bom senso. Grandes níveis de impacto não são recomendados, nem para quem tem osteoporose e também para as pessoas de uma certa forma normal, ou que tem uma artrose articular, ou que estão acima do peso. A gente também não recomenda. Mas a atividade física de baixo impacto, que produza algum nível de contração muscular e que favoreça a distribuição ao longo do osso desse impacto, é extremamente benéfico para a absorção do cálcio. Vamos lembrar que o cálcio está na corrente sanguínea e ele precisa entrar dentro do osso. Então esses estímulos ao longo do osso, que vêm pelo impacto, pela contração muscular, fazem com que o cálcio penetre novamente na matriz cartilaginosa desse osso. E esse osso vai criando novamente aquela estrutura de osso saudável. É lógico que isso não acontece de uma noite para o dia. Isso é um processo que é muito claro dentro da ciência hoje, mas que com perseverança e com a movimentação de vários grupos musculares ao mesmo tempo, então nós temos esse aspecto positivo do exercício físico. Então seria importante a gente ressaltar que na fase de osteopenia, que seria aquela fase que antecede a osteoporose, um desgaste pequeno do osso, seria ideal que a pessoa se mantivesse em exercício e aumentasse as doses de exercício, né? Exatamente. E aí não há nenhum risco, por exemplo, de se fazer caminhada, de fazer bicicleta ergométrica, fazer esteira, porque mesmo que haja algum nível de impacto, você tem dentro desse período ainda a grande possibilidade de uma absorção grande de cálcio. Caso já se tenha comprovado um diagnóstico de osteoporose, nós solicitamos que esse paciente faça atividades físicas dentro da água. Isso pode ser um primeiro momento. Por quê? Não elimina o impacto. Só diminui. Só diminui. E você garante todo aquele efeito biomecânico e fisiológico da ação sobre o osso. Então eu tenho exercícios de baixo impacto, mas que faz uma carga de resistência grande, porque dentro da água nós nos movimentamos e todos os grupos musculares estão em atividade, mais até do que uma caminhada mais simples. Então eu tenho as duas condições. Vamos colocar a osteopenia, qualquer atividade de baixo e até médio impacto, mas a osteoporose sempre de baixo impacto, dentro da água ou fora dela. E de preferência com uma supervisão técnica de um profissional adequado para isso. Isso é fundamental, porque impressionante como ainda os profissionais não olham de forma particular a osteoporose. A osteoporose ela é necessária que haja um trabalho individualizado. Olá, eu sou a Bárbara, sou aluna do 7º período de fisioterapia. E a dica de hoje, a fisiodica de hoje, é para a casa de pessoas que têm osteoporose. Se você tem tapete na sua casa, tire. E se não coloque tapete. Para evitar quedas e nos móveis de canto, que eles sejam substituídos por pontas arredondadas. Ou se não, colocar espuma ou borracha para evitar que esbarre nos móveis. E no banheiro é bom ter um ponto de apoio, um corrimão no banheiro, para poder evitar quedas e assim evitar fraturas. Eu sou a Bárbara, essa é a fisiodica de hoje. Até a próxima semana. Vamos imaginar uma situação onde um paciente com osteoporose esteja fazendo uma hidroginástica com um grupo de pessoas. Vamos lá, 10 pessoas fazendo a mesma aula. Obviamente que essa pessoa, ela não poderá fazer vários movimentos que podem ser giros mais violentos, saltos um pouco mais agressivos, né? Que geraria uma atividade física normal para aqueles outros 9, mas para ela não. Então o que a gente sempre recomenda é que a atividade física seja individualizada. Então independente do profissional que esteja,
há necessidade desse trabalho personalizado e a liberdade de movimento ela vai acontecer naturalmente, mas dentro do ritmo e da característica desse paciente. Ele vai fazer, na verdade, o que ele consegue fazer, mesmo ele estando inserido nesse grupo de 10 alunos. Se por acaso acontecer isso, o professor de educação física ou o fisioterapeuta que estiver ali, ele vai ter que ter esse cuidado. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a gente, nós temos que deixar claro para eles. O papel do profissional é respeitar a individualidade biológica dele. Obviamente, dando corda para essa evolução, não só com relação ao condicionamento físico, porque melhorando o condicionamento, ele melhora, inclusive, a atividade da própria aula. Ele vai querer fazer com mais liberdade. E aí, ele também pensando na evolução que tem essa osteoporose. Então, o profissional precisa saber fazer uma boa leitura de todos os laudos da medicina nuclear que mostram os níveis de osteoporose, se estão aumentando ou se estão diminuindo. Então esse profissional precisa estar atento aos diagnósticos por imagem que são feitos periodicamente. Então é um profissional que precisa estar antenado e bastante consciente do papel dele para aquele paciente que está lá. E fazer o papel, inclusive, da avaliação e reavaliação, né? Porque não é chegar e fazer o exercício e depois ir fazendo e nunca mais reavaliar. Não, isso é fundamental. Por isso que em uma atividade física em grupo, é necessário que esse paciente ou essa pessoa seja identificada como tal. E o profissional vai acompanhando essa evolução. O profissional não pode inserir uma pessoa com osteoporose num grupo comum sem saber exatamente em que nível está essa osteoporose e enquanto eu posso permitir que ele faça uma atividade física menor ou de maior intensidade. O fisioterapeuta, ele é um profissional que lida muito com os exercícios, né? Com a reabilitação desse paciente, especialmente com osteoporose. Mas é importante também dizer, Ricardo, que o paciente com osteoporose às vezes não consegue, né, gente, fazer um exercício por uma limitação de dor, um quadro doloroso, né? O que você acha que pode ser feito, Ricardo, para essa pessoa que tem a dor? Ela pode fazer o exercício, ela pode associar a parte de prevenção de maiores problemas, de eliminação da dor e a prevenção da evolução da osteoporose? Sim, a fisioterapia ela entra não só no contexto da atividade física, mas no contexto da melhora do quadro álgico. Ela pode ter dores musculares, ela pode ter dores articulares. Kelly, nós sabemos que existem áreas específicas que a osteoporose afeta mais. Por exemplo, a coluna lombar. Então, se eu tenho uma lombalgia associado à osteoporose, o fisioterapeuta ele primeiro vai normalizar esse quadro de lombalgia e aí entra todos os recursos adaptados pela fisioterapia musculoesquelética. Mesmo porque o paciente não consegue praticar atividade física com dor. Não, nem deve praticar nada com dor. Após esse período de alívio, né, do quadro álgico, que pode estar associado com a massoterapia, a termoterapia, a utilização de alguns recursos de analgesia, alongamentos localizados para essas regiões musculares, após esse período, então ele é inserido numa atividade física. O profissional de fisioterapia ele é muito categórico nisso. Ele faz o processo de reabilitação e depois faz o processo de adaptação a esse período da hidroginástica ou de qualquer outra atividade física que ele vai ser submetido. Não perca no próximo bloco dicas de alimentação para o paciente que tem osteoporose. Não saia daí, a opinião volta já.